Bom dia a todos. Eu tenho recebido diversas perguntas, tanto aqui nos comentários do canal, quanto na página Analisando as Escrituras. Para quem não sabe, eu posto conteúdo numa página do Facebook chamada Analisando as Escrituras, tá certo? Muita gente faz perguntas a respeito de Bíblia, de judaísmo, para mim, não é? E eu estou acumulando essas perguntas, resolvi fazer esse vídeo para responder. Não vai dar tempo, é claro, falar de todas as perguntas neste vídeo, porque, como vocês já perceberam, eu não consigo falar muito sucintamente, né, sobre um tema. Eu gosto de falar com calma, mas pelo menos duas perguntas eu vou responder neste vídeo. Se você fez uma pergunta e eu não responder aqui, então tenha um pouco mais de paciência, eu vou responder a sua pergunta, tá certo? As perguntas que eu escolhi para responder agora são as seguintes. A primeira delas, o que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Qual é o conceito judaico a respeito de Espírito Santo, Ruach HaKodesh em hebraico, né? Essa pergunta foi feita pelo meu amigo João Marcos, faz um bom tempo que ele perguntou. Eu tenho alguns livros judaicos aqui e eu fiz essa pesquisa e vou responder em pelo menos três fontes judaicas o que é o Ruach HaKodesh, tá certo? E a outra questão que eu vou responder foi de alguém no Analisando as Escrituras que pediu que eu falasse sobre controle de natalidade, certo? Sobre evitar a natalidade, não é? Então vamos lá. O que é Ruach HaKodesh, Espírito Santo, de um ponto de vista judaico? Eu peguei três livros como fontes para responder a essa pergunta. Um deles foi o livro O Judaísmo Vivo, tá certo? É um dos meus livros preferidos sobre judaísmo, recomendo a todos. E ele não fala quase nada a esse respeito, mas ele diz que o Espírito Santo da profecia é chamado Ruach HaKodesh, tá certo? Então ele diz que Ruach HaKodesh é o espírito que tem a pessoa que é um profeta, de acordo com o judaísmo, tá bom? Outro livro que eu consultei é O Caminho de Deus, escrito pelo rabino Moshe Chaim Luzzatto, chamado também Ramchal, tá bom? E ele diz que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é a inspiração divina sobre o profeta. Eu estou com um livro aqui, gostaria de ler uma pequena parte dele, em que ele fala isso, para deixar mais claro, tá bom? Ele diz o seguinte: a iluminação outorgada consiste numa influência dada por Deus através de diversos meios peculiares, especialmente preparados para esta finalidade. Quando esta influência atinge a mente de um indivíduo, certa informação fica fixada nela. Ele percebe esse conhecimento com clareza, sem nenhuma dúvida ou erro, e o sabe completamente com todas as suas proposições e corolários, bem como seu lugar dentro no esquema geral. Isso é chamado de inspiração divina, Ruach HaKodesh, tá bom? Então, mais uma vez, Ruach HaKodesh é, está ligado à profecia, à inspiração de Deus sobre um ser humano, tá bom? Outro livro é o Kuzari, Sefer HaKuzari, né? É um famoso livro medieval escrito pelo Rabino Yehuda Halevi, que fala sobre os princípios da fé judaica, diferenças entre o judaísmo e outras religiões e assim por diante. E ele também fala a respeito desse Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Claro, ele fala pouco, mas ele fala lá na página, não sei, marquei aqui. O Kuzari fala sobre olha aí. O termo espírito generoso refere-se ao espírito de santidade que paira sobre o profeta durante sua profecia. Isso também se aplica ao nazireu, alguém ungido pelo sumo sacerdote, um rei ungido por um profeta, quando Deus auxilia esse profeta na realização de um ato em prol de todo o universo, ou quando o sumo sacerdote é informado pelo Espírito Celestial ao fazer uma indagação por meio de Urim e Tumim. Tá certo? Então, mais uma vez, o termo Ruach HaKodesh é relacionado à inspiração divina, a profecia também, né? Pessoas que tinham uma inspiração divina, que tinham uma revelação, uma profecia na literatura judaica,
é dito que essas pessoas têm o Ruach HaKodesh, tá certo? Espírito de santidade. Seria uma tradução mais correta, espírito de santidade, tá bom? Em um dos vídeos do Rabino Juan Mejia, que é um dos rabinos que mais divulgam informação judaica na internet, de qualidade, inclusive, eu gostaria que quem está interessado aí em conhecer mais sobre o judaísmo curtisse a página no Facebook dele e também o canal do YouTube, tá certo? Kol Tuv Sefarad, tá bom? O site koltuvsefarad.com, você tem no Facebook, tem no YouTube também. Esse rabino, ele fala que a Ruach HaKodesh, na verdade, traduzir Ruach HaKodesh como Espírito Santo é um erro de tradução, e que a palavra Kodesh, isso aí é um fato, Kodesh na Bíblia é usado para designar o lugar santo do templo, né? Existiam alguns diferentes lugares no templo, existia o Santo dos Santos, por exemplo. Esse lugar santo era chamado Kodesh. Então, Ruach HaKodesh seria o espírito do lugar santo do templo. Isso se deve ao fato que, de um ponto de vista judaico, só existe a profecia autêntica, mesmo o profeta, em existindo o templo em Jerusalém, tá certo? Para o judaísmo, não existem profetas hoje em dia, tá certo? Só existem profetas quando o povo de Israel está em uma situação privilegiada na Terra Santa, a maioria dos judeus em Israel, cumprindo os mandamentos da Torá com o templo e assim por diante. Por isso que a profecia não é mais um fenômeno reconhecido entre judeus. O último profeta, de um ponto de vista judaico, foi Malaquias. Então, Ruach HaKodesh, para o judaísmo, é o espírito da profecia, é o espírito que faz o profeta profetizar. Seria o Espírito de Deus? Uma pergunta, né? Seria o Espírito, o Ruach HaKodesh, Espírito de Deus? Aí a gente tem que ter cuidado com a questão da definição. Porque se a gente diz isso no seguinte sentido, que assim como o ser humano tem um espírito, Deus também tem um espírito, existem pessoas que dizem isso. Mas isso é errado, tá bom? Isso não é uma forma judaica, por exemplo, de entender a questão, porque para os princípios do judaísmo é errado dizer que Deus tem partes. Deus não teria nenhum tipo de partes de acordo com o judaísmo. Então, o Espírito Santo não é um espírito de Deus, uma parte, no sentido de ser uma parte de Deus, né? Pode ser um espírito de Deus no sentido de ser uma coisa enviada por Deus. Aí uma pergunta, o Ruach HaKodesh é uma coisa criada? É claro que é uma coisa criada, né? Se não fosse uma coisa criada, seria o próprio Deus. E isso queria dizer que Deus tem partes. E não é verdade que Deus tenha partes. Então, o Ruach HaKodesh não é o próprio Deus, não é uma parte de Deus, é apenas uma influência que Deus faz na vida de seres humanos para que eles se tornem profetas. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. E se alguém perguntar o seguinte: mas como é que eu explico o texto tal e tal no Novo Testamento? Aí a gente tem que saber o seguinte: quando começa o Novo Testamento, termina o judaísmo, não é? O judaísmo não é obrigado a interpretar textos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não é um texto judaico, e sim um texto cristão, tá bom? Então, textos do Novo Testamento não interessam para uma conceituação judaica de algum tema, como, por exemplo, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Tá certo? Então, vamos para a segunda pergunta. Espero ter respondido essa questão do Ruach HaKodesh. Procriação e controle da natalidade. Qual é o conceito? Na verdade, a pessoa perguntou o que eu dizia sobre isso, né? E aqui eu vou falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso e o que a religião judaica fala sobre isso. O que o cristianismo fala sobre isso, eu acho que é algo que eu não posso falar sobre, até porque eu não sigo o cristianismo, não respondo pelo cristianismo, tá bom? Mas aqui eu posso falar um pouco sobre esse tema. Geralmente, essa questão de uma pessoa não poder controlar a geração de filhos, a pessoa ter que ter filhos, né, ser obrigada a gerar filhos, é um mandamento tirado de Gênesis 1:28, que diz: crescei e multiplicai-vos, né?
Muitas religiões pegam isso aqui e diz: crescer e multiplicar-vos, tenha filho, né? Como que você fosse obrigado a ter filho por causa desse texto. Só que aí tem uma coisa interessante. O próprio texto de Gênesis 1 e 28 diz que isso aqui é uma bênção e não um mandamento, né? E abençoou-lhes Deus e disse: crescei e multiplicai-vos. Então, isso aqui é uma bênção. E como mais a gente sabe que é uma bênção? Ora, comparando com Gênesis 1 e 22, alguns versículos antes, tá bom? Em que Deus diz aos animais, veja bem, Deus diz aos animais, crescei e multiplicai-vos. Ora, se isso aqui é um mandamento, dá uma tela azul, dá uma contradição, porque animal não tem mandamento, porque animal não é um ser moral, animal não sabe distinguir o certo do errado, então não pode receber mandamento. Não é isso? Então, isso não é um mandamento, e sim uma bênção. Deus abençoou a humanidade para que ela se tornasse frutífera e se multiplicasse, tá certo? Então, não é verdade que uma leitura de Gênesis 1 e 28 gere aí naturalmente um mandamento para que as pessoas não possam parar de ter filhos, tá bom? Apesar disso, rabinos como Maimônides, certo? Um sábio, grande sábio judeu da Idade Média, eles interpretam o texto como se fosse um mandamento para que as pessoas tivessem filhos. E de um ponto de vista judaico, esse mandamento cabe ao homem apenas e não à mulher. Então seria uma obrigação dos homens cumprirem esse mandamento. Isso significa que o controle de natalidade da parte do homem seria proibido para o judaísmo. Então, por exemplo, é, como é que eu posso dizer? Uma esterilização do homem, de acordo com a lei judaica, é uma coisa totalmente proibida, tá bom? Assim como meios de controle da natalidade que sejam usados pelo homem, né, que impeçam que o homem cumpra o seu papel como perpetuador da espécie. Isso de um ponto de vista judaico-ortodoxo, tá certo? E mesmo da parte das mulheres, apesar de não ser mandamento delas o crescer e multiplicar para o judaísmo ortodoxo, estou sempre dizendo isso, apesar disso, elas não deveriam também impedirem que nascessem filhos, né, impedirem a gravidez, de um ponto de vista religioso. Então, infelizmente, para as religiões tradicionais, para a Igreja Católica e assim por diante e tal, a prevenção da natalidade ainda é um tabu, né? As pessoas deveriam ter muitos filhos para essa religião. Eu disse infelizmente de um ponto de, é claro, para a modernidade. Muita gente se sente infeliz com essa ordenança porque muita gente não tem dinheiro para sustentar tantos filhos e vários problemas dessa ordem, não é? Mas se a pessoa estiver preocupada com, por exemplo, Gênesis 1 e 28, crescer e multiplicar, não é o caso, porque isso aqui não é um mandamento e sim uma bênção que Deus deu para a humanidade crescer e multiplicar. E se alguém quer saber a minha opinião, eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar tanto. Como é que eu posso dizer? Eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar com regras religiosas que venham a castrar a sua decisão em questões tão fundamentais quanto os filhos que você vai ter. Não é isso? Eu acho que isso é uma escolha individual, né? E que essas regras têm que ser essas coisas têm que ser pensadas e não tomadas assim pela decisão de outras pessoas ou pela decisão de uma tradição sem que isso passe também pelo seu intelecto, né? Então, essa é a minha opinião. Eu falei aí também da opinião do judaísmo, né? Mostrei textos bíblicos, eu espero ter respondido essa questão. Qualquer coisa que vocês tenham ainda a perguntar nesse assunto, vocês podem postar aí nos comentários. Obrigado por ter assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode apertar em inscrever-se.